queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e que nos mantenha sob a sua paz. Aqueles eram dias gloriosos para a pregação de Paulo de Tarso. Avançava ele das terras de Icônio, onde estivera em tarefas de pregação, acompanhado por seu dileto amigo Barnabé, para a cidade de Listra, a sede da região da Licaônia, na velha Grécia. Em Listra, Paulo deveria encontrar-se com duas amigas, recém-convertidas ao cristianismo, Eunice e Lloyd, mãe e avó do jovem Timóteo, que Paulo conheceria e o tornaria um filho afetivo, emocional. Ali em Listra, deveria desenvolver uma série de tarefas de pregação, avançando depois para Derbe e para outras várias regiões da velha Grécia, à época. Paulo sonhava com a oportunidade de conhecer a Licaônia. Sabia desde há muito tempo que o povo dali era marcado pela crença mitológica. Os licaônios acreditavam piamente na ação dos deuses olímpicos na vida dos indivíduos. Então deveria ser uma experiência importante para Paulo poder falar de Cristo para gente que acreditava na mitologia. Avançaram ao longo dos montes negros, as velhas montanhas do Caradá, até chegar a Listra e penetrar seu pórtico. Ao penetrar em Listra, Barnabé e Paulo deram-se conta do movimento de gente que entrava e saía da cidade. E ali ao lado do pórtico algo lhe chamou a atenção. Havia plantadas duas tílias, as duas imensas árvores que alguns mitólogos registram como sendo uma tília e um carvalho, mas a maioria deles fala em duas tílias que se erguiam, e na altura das galhagens a ramagem de uma se enroscava à ramagem da outra, parecendo uma única copa dotada de dois troncos. Paulo percebeu aquele fenômeno da natureza. Barnabé também o viu e se dirigiram à casa de Eunice e Lloyd. Encontraram-nas, travaram o primeiro contato, o primeiro diálogo com as irmãs recentes. E Paulo desejou preparar-se para pregar na tarde seguinte no pórtico de Listra. E para isso quis ir até lá, ver o movimento do povo, conversar com algumas pessoas, recolhendo material cultural para a sua fala do dia seguinte. Chegou ao pórtico de Listra, a tarde já começava a se pôr, e ele se deu conta de que próximo às tílias havia uma mulher dali, da região, pelos trajes, pelo formato específico dos procedimentos, que recolhia água num poço velho aberto ali. Recolhia com um balde e colocava num cântaro. Paulo se acercou da mulher, desejoso de conversar com alguém do povo, e perguntou-lhe a queima-roupa
se ela saberia explicar a razão de haver aquelas duas tílias enrodilhadas daquela forma e na quadra do ano em que se achavam, as árvores estavam plenamente floridas. Era um espetáculo notável da natureza, e a mulher, sentindo-se homenageada pela curiosidade do estrangeiro, deteve o cântaro e começou a contar-lhe: dizem, Senhor, que nos idos tempos da Licaônia, depois que os deuses construíram-na, resolveram vir visitá-la para saber se as coisas aqui estavam correndo bem. Dois desses deuses, o pai dos deuses, Júpiter, e o seu auxiliar direto, Mercúrio, se travestiram, se transformaram em pessoas humanas comuns. Mercúrio retirou as pequenas asas dos tornozelos e aposentou durante algum tempo o caduceu que leva a mão. E vieram os dois à Licaônia, vistoriaram toda a região. E ao anoitecer, ao entardecer daquele dia da inspeção, os dois deuses disfarçados começaram a bater nas portas das pessoas. E batendo as portas dos habitantes de Listra, ninguém lhes oferecia pousada. Corriam daqui para ali. Eram duas criaturas estranhas. E por causa disso, iam sempre recuando mais. Da cidade, ninguém lhes deu guarida. E os dois homens foram se afastando. E nos confins da Licaônia, chegaram a um casebre em ruínas. Uma casa muito velha, muito tosca. Bateram a porta e lhes veio atender uma mulher idosa, muito idosa. Era Baucis, uma pastora da região, esposa de um lavrador que ainda se encontrava no campo. Ao ouvir os dois homens a lhe pedirem guarida, Baucis foi tocada em seu sentimento e, nada obstante a casa muito pobre, abriu-lhes as portas, fê-los entrar, serviu-lhes o melhor que pôde, um vaso com água, e começaram a dialogar. Logo depois, chega dos campos seu esposo Filemon, e Filemon se soma à alegria da esposa em poder hospedar aquelas duas criaturas que estavam pelas estradas durante todo o dia. Não sabia o que oferecer aos dois convivas. Baucis sugeriu a Filemon que fosse à horta dos seus quintais e recolhesse um punhado de determinadas folhas para que ela pudesse preparar um caldo e oferecer à mesa para aquelas duas criaturas. Além disso, Filemon foi até o topo do fogão de lenhas e recortou um naco de toucinho que ali estava a defumar, para que Baucis incrementasse o caldo. E a mulher não sabia o que fazer para atender bem as duas criaturas em sua casa. Puxou de junto à parede a única mesa que tinham no casebre, uma mesa tosca, velha, de tampo esburacado. Um dos pés estava corroído pelo tempo, e Baucis suporta-o com uma pedra apanhada no quintal, para que a mesa claudicasse menos. Sobre o mau estado do tampo, ela coloca a única toalha que tinha guardada para ocasiões muito especiais, forra o tampo da mesa, enquanto Filemon retira dos armários algumas iguarias, frutos secos que Baucis mesma preparava para ter em casa
para as ocasiões especiais, aqueles frutos ressecados. Arrumam a mesa e Filemon retira de um velho barril o vinho captoso que ele produzia para uso pessoal. Enche uma bilha de vinho, coloca sobre a mesa e colocam ao redor os dois convivas e se assentam os donos da casa para o rico banquete da família pobre. Começam a tomar o caldo, a se alimentar com os frutos secos, a se servir do vinho captoso, e percebem os dois velhos que quando Júpiter e Mercúrio se serviam do vinho, quanto mais vinho retiravam da bilha, mais vinho aparecia nela. Se entreolharam e se deram conta de que essa era uma prerrogativa dos deuses. Aquilo em que eles tocassem se multiplicava, e se deram conta de que estavam diante de duas criaturas divinas. Enunciaram seu pensamento e Júpiter os tranquilizou. Deu-se a reconhecer. Apresentou Mercúrio, que era considerado Deus dos oradores, o Deus dos comerciantes, e hoje o Deus das comunicações. Apresentaram-se e pediram aos velhos que nada dissessem a ninguém a respeito da sua estada ali. No dia imediato, antes de se despedir, Júpiter abraçou os dois velhos e lhes fez uma proposta. Pela gentileza da hospedagem, pela boa vontade que nos apresentaram, eu gostaria de deixá-los à vontade para que pedissem o que quisessem, e eu lhes garanto realizar. Era o Deus dos deuses, era o Pai dos deuses que estava oferecendo o que eles quisessem. Filemon olhou a esposa e esta lhe retribuiu o olhar. Eram velhos, tinham vivido desde a juventude, quando se casaram, na pobreza. Aquela idade não lhes pedia mais nada. Filemon disse a Júpiter que de nada eles necessitavam, não iam pedir coisa alguma. Mas Baucis, sempre a mulher lembra de um detalhe, segurou o braço do marido, voltou-se para Júpiter e disse-lhe: Senhor, já que nós podemos pedir-lhe alguma coisa, eu gostaria de rogar-lhe que não permitisse que um de nós chorasse a morte do outro. Isto porque gostaríamos de pedir-lhe que quando um de nós tombe nas mãos da morte, o outro possa acompanhar imediatamente, para que nenhum de nós tenha que chorar pelo outro. E as lágrimas de Júpiter, dizia a mulher a Paulo, escorreram. O Pai dos deuses emocionou-se e garantiu-lhe que o seu pedido, a sua solicitação seria atendida. E quando Filemon tombou, arrastado pelas mãos da morte, Baucis tombou sobre seu corpo, e Júpiter, para homenagear o amor de ambos e dizer como o amor é importante, plantou-os no pórtico de Listra, a entrada da Licaônia, e fê-los convertidos em duas tílias que estão floridas em quase o ano inteiro, para dizer que o amor é assim, é capaz de estar sempre florido, é capaz de doar-se perpetuamente. A mulher acabava de contar a Paulo aquela epopeia
E Paulo achava curiosa a forma religiosa como as pessoas acreditavam nos mitos gregos. Atribuíam-lhes as razões da própria vida, enquanto ele se preparava para falar do Senhor da vida, do mais excelente homem que já havia passado pela terra. No dia seguinte, lá estava Paulo no pórtico da cidade. Falou de Jesus à saciedade. E para aquele homem que era paralítico, Paulo ofereceu a cura e o retirou da ancilose. Para aquela mulher que era cega, Paulo ofereceu-lhe a cura em nome de Jesus e devolveu-lhe a visão. Foram várias as pessoas atendidas naquela tarde pelo dom de cura de Paulo de Tarso. E por causa disso, na boca do povo a notícia se espalhou pelos confins da Licaônia de que aqueles dois deuses narrados pelos épicos da região estavam de volta. Não podiam agora surpreender de novo o povo. A notícia chegou ao templo de Júpiter, aos confins da cidade. E logo o sacerdote de Júpiter apareceu no início da noite diante de Paulo e de Barnabé, arrastando por uma guirlanda um touro negro luzidio, para que fosse sacrificado ali, diante das duas criaturas que o povo acreditava fossem as divindades, e o sacerdote também creu. Como Paulo pregava, e Mercúrio era o senhor dos oradores, imaginaram que Paulo fosse o deus Mercúrio. E porque Barnabé era melhor apessoado do que Paulo, tinha um porte atlético e outro tipo de beleza, admitiram que ele fosse o deus Júpiter. E diante de Paulo, o sacerdote fazia todas as mesuras para oferecer-lhe o touro para sacrificar-lhe o animal. E Paulo, por mais que dissesse que não eram deuses os dois companheiros, o sacerdote não cria. Imaginava perder a oportunidade que os seus avoengos narravam a respeito de Filemão e Baucis. E Paulo rasgou as roupas para mostrar no peito inchado as chagas abertas pelas pedradas recebidas em Icônio há poucos dias, e as cicatrizes de outras tantas pedradas ao longo da vida recebidas. O sacerdote fulmina-o com o olhar. Imagina que tivesse sido enganado por Paulo, não pelas pessoas que lhe foram dar notícias. Admite que Paulo o enganou, e naquela mesma noite prepara o povo amotinado, para que na tarde seguinte, na nova pregação do apóstolo, a resposta fosse outra. E no dia seguinte, quando Paulo começou a falar de Jesus, as pedras o abaterão, varapaus investiram contra ele, deixando-lhe o corpo quase exangue, quase morto. Saíram quase às pressas da cidade de Listra. Barnabé levava o amigo que capengava com as pernas feridas para que saíssem dos limites de Listra e se dirigissem a Derbe, onde poderiam descansar um pouco, até Paulo recobrar as forças e continuar a tarefa de pregação. A história das duas tílias, de Filemão e Baucis, vem bem a calhar para este momento em que estamos vivendo nesses dias da terra, quando evocamos no Ocidente o nascimento de Jesus de Nazaré há 2 milênios.
vale lembrar que nessas oportunidades de Natal, a nossa sensibilidade se altera. Por mais que corramos, por mais nos agitemos, existe em nossa alma um sentido de confraternidade, uma ideia de Natal, uma ideia de busca do outro, e por causa disso, é uma ocasião especial para as nossas profundas e necessárias reflexões. Mas o Natal, de onde vem a tradição natalina? Como tudo isso começou, afinal de contas? Quando? Quando nasceu Jesus, de fato, para que nós o possamos homenagear no dia 25 de dezembro. Ninguém o sabe, ninguém o soube, ninguém sabia. Afinal de contas, desde tempos muito remotos, Jesus Cristo fora tido como grande Senhor do Império Romano. Desde aqueles tempos longevos do século IV, quando o imperador Constantino Magnus, ou Constantino Grande, desenvolvia uma peleja contra o general Maxêncio, que dominava regiões ao redor do Império Romano, que Constantino desejava anexar, enquanto Maxêncio desejava vencê-lo para abocanhar, por sua vez, o Império Romano. A guerra foi declarada, e naquele meio-dia, dizem vários escritores, de um lado da Ponte Milvia estava o imperador Constantino e seus exércitos. Do outro lado da mesma ponte se encontrava o general Maxêncio e seu exército. O coração de Constantino deveria estar precipitado. O exército inimigo parecia ser mais potente, mais poderoso que o seu. Mas ele, como imperador, não poderia negar-se ao desafio. E enquanto esperava o momento de soarem as trombetas e os dois exércitos partirem um sobre o outro, narram os escritores do episódio que Constantino olhou os céus azuis de Roma e que ele teria visto uma gigantesca cruz luminosa com tal intensidade que a luz que desbordava da cruz toldava a claridade do sol do meio-dia em Roma. E à base do grande cruzeiro havia uma inscrição luminosa: Inoc Signus Vinces. Com este sinal vencerás. Constantino lê e fica boquiaberto, procurando durante alguns instantes em sua mente que símbolo seria aquele. O que é que aquela cruz desejava dizer-lhe? Recordou-se de que era o símbolo dos seguidores do crucificado, que durante muito tempo adotaram o símbolo ictus como símbolo da nova ordem. Ictus, no grego, peixe. O símbolo original dos cristãos era um peixe, porque era o grupo de Jesus formado basicamente por pescadores. Então, depois da crucifixação, eles passaram a adotar o símbolo do martírio, o símbolo que representava ao mesmo tempo uma espada de lutas, cuja lâmina era cravada no coração da terra, e o punho estava voltado para os céus, os braços da cruz representando a alça e o punho da espada, e a lâmina, o corpo da cruz cravado no coração sofrido do mundo. Os cristãos, como chamaria mais tarde o evangelista Lucas, passaram a adotar o símbolo da cruz para definir sua vinculação com o crucificado nazareno.
Constantino não teve dúvidas dentro da sua mente. Era Jesus, o crucificado, que o estava dando forças, que lhe estava dando forças e o estava impulsionando. Ele então, ao ouvir as trombetas, investe contra Maxêncio, encorajado por aquela luz e por aquele sinal com o qual deveria vencer. Abateu o general, anexou suas terras a Roma, e quando voltou, estabeleceu que doravante não mais seria Júpiter Capitolino, o grande senhor de Roma e dos romanos. Agora seria Jesus de Nazaré. Fora por causa de Jesus, admitia, que ele vencera o inimigo, e agora devia Jesus a sua vida e a vida do império. Converteu a igreja cristã primitiva, até então perseguida e mal vista, na religião oficial do Império Romano. O cristianismo passaria a ser a religião do imperador, a religião estatal de Roma. E quem se opusesse a ela se estaria opondo ao imperador. A igreja perseguida antes, agora passa a ser perseguidora. Atrela-se ao poder estatal de Roma, e os padres que surgem da estrutura do novo cristianismo politizado passam a perseguir os inimigos, a abençoar as armas que iam para a guerra matar. Toda essa epopeia para estabelecer que Jesus Cristo, doravante, seria o grande Senhor de Roma. Como fazer os romanos aceitar um Deus, porque ele foi tido na condição de tal, que não tinha genealogia respeitável? Afinal de contas, era um homem que viera da Judeia, e além da Judeia vinha da Galileia. E o que é que pode sair de bom da Galileia? O que é que pode vir de bom de Nazaré? Mas era um decreto, era uma determinação imperial. E os artistas foram chamados a esculpir, a desenhar, a representar a figura do novo Deus romano, para que esse novo Deus romano pudesse ser homenageado pelos seus súditos. E é por essa razão que todas as figuras que temos representantes da figura de Jesus têm traços europeus e não traços judaicos. É por isso que encontramos Jesus Cristo, louro de olhos azuis como os europeus. A expressão fisionômica como a dos europeus, porque os primeiros artistas que o representaram com traços europeus. O tempo passa, a mãe de Constantino, Helena, mais tarde canonizada pela Igreja Católica como Santa Helena, tratou de construir por toda a Judeia, por todos os lugares por onde pretensamente teria passado Jesus, igrejas e mais igrejas, que agora tomavam acepção de edifício. Originalmente, igreja não era o prédio, era a comunidade, era o grupo, era a congregação. Paulo manda recomendações aos santos das igrejas nas cartas que escreviam. Os santos eram designação de Paulo aos irmãos. Onde hoje nós chamamos nos irmãos, Paulo chamava santos. Os santos da igreja, os irmãos da comunidade. Igreja, repitamos, era a comunidade. Depois passou a ser o local onde essa comunidade se reunia. E hoje, quando se fala em igreja, nós imaginamos o prédio, o edifício. Que bonita igreja, aquela igreja imensa. Porque o grupo que se reunia naquele lugar passou a dar nome ao próprio lugar. Mas prosseguem as criaturas romanas na luta interna
na obrigação de aceitar um Deus que não era como Júpiter, que não era como Apolo, que não era como Diana, como Juno, que não tinha uma genealogia, que não se assemelhava a Palas Atenea, que nascera de uma dor de cabeça do seu pai, o Zeus, o Júpiter de Roma. Afinal de contas, Jesus Cristo fora um pobre carpinteiro, crucificado por crimes sociais. Afirmava-se como Roma podia respeitá-lo, mas era um decreto, e o decreto imperial não permitia discussão, permitia obediência, e o povo passou a reverenciar a Jesus Cristo por fora e a reverenciar os seus deuses por dentro. Continuavam. No século X, a igreja entendeu que faltava alguma coisa na história de Jesus Cristo, porque ninguém sabia quando era o dia em que se deveria comemorar o seu berço, o seu Natal. O Papa Alexandre I reuniu-se com seus cardeais para discutir uma data que pudesse servir ao nascimento de Jesus, porque ele não tinha. Ora, discutiram e entenderam que para ser uma data capaz de homenagear ao Deus de Roma, tinha que ser uma data que reunisse em Roma o maior número de pessoas do império. E começaram a vasculhar, a procurar qual seria essa festa, e se deram conta de que era a festa do solstício de inverno. A festa do solstício de inverno em Roma durava 3 dias. Ia do dia 22 ao dia 25 de dezembro. E o que era a festa do solstício? Demarcava-se a entrada oficial do inverno europeu. E nessa ocasião, os europeus, principalmente os romanos, acendiam fogueiras ao longo das vias, ao longo de suas estradas. As senhoras, donas de casa, trocavam entre si, durante esses 3 dias, mimos, presentes, das coisas que elas produziam. Se uma fazia um bolo de pão, um pão de frutas, ou um bolo caseiro, oferecia a outra que por sua vez lhe dava um pano trabalhado, um pano feito por ela, ou alguma outra coisa por ela produzida, e dessa maneira comemoravam o solstício de inverno. As donas de casa, todas começavam a retirar das suas despensas as frutas que haviam ressecado, desidratado nos períodos da colheita, para o período do inverno, quando essas frutas não davam. Eis porque na nossa tradição, ainda hoje no Natal, comem-se frutas secas das tradições europeias, fundamentalmente as de Roma. Mas durante esses 3 dias, os homens de Roma dificilmente voltavam a casa. Em torno do templo do deus Apolo, armavam-se barracas, como nas quermesses católicas e outras como vemos hoje. Armavam-se barracas com iguarias comestíveis, e o povo comia e bebia à saciedade, até não suportar mais. E como Roma era assinalada por vomitórios públicos, as criaturas vomitavam para continuar a comer e a beber. E no dia 25, o final da festa, o dia último, reunia-se o povo, ornamentava a estátua de Apolo sobre o andor, e em torno do templo faziam uma procissão
para simbolicamente apresentar ao povo que cantava hinos de louvor a Apolo, pedindo-lhe para que não se demorasse a voltar, já que nas tradições europeias era o deus Apolo, o deus do sol. Acreditava-se que fosse Apolo que durante o dia atravessava o céu boreal da Europa, carregando o sol na sua carruagem. E quando começava o inverno europeu, as nuvens densas toldavam-no, escurecendo a Europa. E o povo então cantava, evocando a presença próxima do deus Apolo, para que ele não se demorasse, para que voltasse a iluminar, a aquecer a vida de Roma. A estátua era retornada ao altar, e o povo continuava a beber e a comer, a vomitar e a tornar a beber e a comer, até o final das festas do solstício. Foi essa festa que a igreja romana escolheu para ser a festa em honra de Jesus. O dia 25 de dezembro, que era o dia final, onde havia mais gente por causa da procissão, seria esse o dia consagrado a Jesus. Alguns historiadores admitem que Jesus tenha nascido no mês de outubro do velho calendário. Era o 8º mês, outubro, o 8º. Alguns arriscam, porque se falava que na época em que ele nasceu, alguns fenômenos climatológicos e outros fenômenos aconteceram nos céus. Alguns chegavam a admitir que ele deveria ter nascido entre os dias 6 e 21 de outubro, mas em outras regiões da terra se admitia que ele tivesse nascido no mês de janeiro. Até hoje, vastas regiões da Europa Oriental ainda admitem que Jesus Cristo tenha nascido no mês de janeiro. Mas, para a igreja doravante, ele nascerá no 25 de dezembro. E o povo deveria respeitar essa data não mais como a data de Apolo, mas sim como a data de Jesus. Curiosamente, o povo aceitou por fora, mas por dentro continuou a homenagear a Apolo. Todas as características de nosso Natal cristão são as características do Natal romano, pagão, do solstício de inverno. As nossas preocupações, e o falamos em tese, há exceções felizes, as nossas preocupações com o Natal não é com o aniversariante, é com aquilo que a gente vai comer, é com aquilo que a gente vai beber, é com aquilo que a gente vai vestir, é com aquilo que a gente vai colocar na casa para enfeitá-la, para melhorá-la. É com as coisas materiais que a gente se preocupa. Já 13º, 14º e o 10º que vier, para comprar as iguarias, os presentes, para que a nossa ceia seja imbatível, saia nas revistas, e se não sair nas revistas, a nossa família não esqueça nunca mais a ceia que fizemos do Natal. A gente nem diz mais Natal de quem, é simplesmente do Natal. Quando a gente se refere aos nossos aniversários, nós não dizemos eu vou ao aniversário, eu vou ao aniversário de fulano, de Beltrano, de Cicrana. Mas no Natal ninguém fala mais do Natal de Jesus. É o Natal, porque é uma festa como outra qualquer. Afinal de contas, parece que somos ainda os velhos romanos, retornados através das encarnações
denominações para fazer um Natal bem à moda dos pagãos. Já não há vomitórios públicos nas nossas cidades, mas come-se e bebe-se, e haja sais de fruta, e haja engoves, exatamente para substituir os vomitórios, para a gente continuar a comer tudo de novo. Ora, e Jesus? Nos recordamos de Baucis e de Filemon. Ele que volta 2 milênios depois e começa a saga de bater as portas dos corações nossos, pedindo albergue, pedindo guarida. E porque ainda o desconhecemos, não registramos o seu toque mavioso e vamos fechando-lhe as portas. E ele se vai afastando, procurando aquela alma, aquele coração simples, aquele pobre de espírito, que possa abrir-se-lhe. E encontra-nos muitas vezes a intimidade paupérrima, como o casebre de Filemon e Baucis. Na intimidade nossa, temos tantos andrajos, tantas ruínas, tanta coisa velha, mas queremos oferecer o nosso melhor a Jesus de Nazaré. É certo que temos que procurar na horta de nossas dedicações algumas ervas aromáticas para preparar ao Senhor o caldo quente da nossa dedicação e oferecer-lhe na mesa tosca de nossa perseverança claudicante. E essa claudicância procuramos sustentar com a pedra da racionalização, para que a gente não se desespere com a própria pobreza interior. Sustentamos essa mesa com a pedra de nossa perseverança, de nosso raciocínio. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu quero dar o meu melhor. E escoramos a mesa para que ela não tombe tanto. As frutas secas que vamos guardando ao longo da vida, as nossas boas ações, preservadas para que as possamos repetir no momento agro do inverno moral. Queremos oferecer a Jesus esses pequenos bagos desidratados, mas doces, que guardamos em nós, e a nossa bilha de vinho capitoso, o vinho de nossas lágrimas e de nossos sorrisos que se mesclam na terra de provas. Queremos colocar à mesa para que ele se possa servir da nossa alegria e da nossa tristeza. E quanto mais nós lhe oferecemos, percebemos que as poucas coisas que lhe damos, ele as amplia, como o vinho capitoso que se multiplicava na bilha aos olhos de Júpiter e de Mercúrio. Somos tão pobres, tão pouca coisa temos a oferecer ao Senhor, mas estamos convictos de que aquilo que lhe oferecermos, ele saberá usar, ele saberá usufruir e nos devolver multiplicadamente. E pergunta-nos a cada momento o nosso Mestre: que quereis que eu vos faça? Alguns pedem a cura do corpo, outros pedem dinheiro para as suas realizações mundanas, outros pedem a paz de espírito, outros pedem isso, outros pedem aquilo. Mas nós
que o amamos tanto, sabendo de que Ele nos pode dar tantas coisas, porque tudo quanto pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos atenderia. Pedimos-lhe para que não conheçamos a morte, essa morte moral que nos aniquila, para que quando estejamos ameaçados pela morte, tenhamos condição de romper essa situação e apresentar-nos vivos diante do olhar da eternidade, junto a todos aqueles que na eternidade da vida se encontram. Evocamos a nossa imortalidade e rogamos a Ele que a possamos utilizar em benefício próprio. É Natal. Pensamos nesse ser especial, nesse Jesus de Nazaré, e nos recordamos de Filemão e Baucis. Não há nenhuma necessidade de que cortemos do nosso calendário o 25 de dezembro. Passou a ser uma data psicológica, uma data emocional, uma data afetiva. Já que não sabemos quando, valemos-nos dessa. Não há nenhum problema. É importante ter um dia para que a sociedade pense no grande mestre. Não importa qual seja esse dia. Mas ao mesmo tempo, não há nenhuma necessidade de cancelarmos a mesa farta com a família, o jantar, o almoço, a ceia. Nenhum problema. Nos valemos dessa evocação do Natal de Jesus para reunir os nossos, para nos banquetear com a família querida, com os amigos caros. Ninguém precisa justificar essa situação para não entregar um mimo àquela criatura que durante todo o ano lhe atendeu, que durante todo o ano lhe serviu, ou ao amigo querido, ao familiar dileto, que queremos homenagear por ocasião do final do ano, evocando as solenidades do Natal. Ninguém vai dar aso ao seu espírito onzenário, munhequinha de porco, disse popularmente, para não obsequiar alguém com um mimo, com um presente, com uma lembrança afetuosa. O importante é que, fazendo todas essas coisas, a ceia, o presente, a roupa nova, a casa nova, afinal teríamos que fazer um dia, façamos nesse dia, nenhum problema, mas sabedores de que não é isso o Natal de Jesus. Conscientes de que nos valemos da evocação do Natal de Jesus para fazermos essas coisas. Reunir a família, os amigos, comer, brincar, presentear-nos. Mas isso não é propriamente o espírito do Natal. É necessário abrir a nossa choupana íntima. Por certo, esse menino ressona em nossa intimidade. É necessário fazê-lo crescer. É necessário fazê-lo falar dentro de nós. É necessário deixar que sua voz ecoe nas quebradas de nossa vida, para que ele brilhe nas cumeadas de nossa existência. E em nossas existências, como um dia escreveu João, o evangelista, no seu capítulo 3, versículo 30, repetindo uma expressão de João o Batista: é necessário que ele cresça, Jesus, e que eu diminua. Quando Jesus cresce em nós e nós diminuímos em orgulho, em vaidades, é sinal que nós estamos crescendo com Ele. Quando nós queremos crescer diminuindo Jesus,
crescemos como cauda de animal, crescemos para baixo. Dessa forma, nesses dias agitados, que não se pode andar nas ruas, que não se consegue entrar nas lojas, que não se consegue entrar nos bancos, que não se consegue por causa do Natal, afirma-se. Não é verdade. É pela ausência do Natal de Jesus em nós. Estamos comemorando o final do ano, o solstício de inverno de Apolo, com todas as providências materiais. Mas seria tão bom fazermos esse mergulho íntimo, buscarmos esse nosce te ipsum, esse conhece-te a ti mesmo, e começarmos a procurar nas entrâncias da alma onde se oculta o menino que dorme, onde se acha esse ser de luz, alegria da humanidade, Salvador de todos nós, aquele que nos veio ensinar como fazer para a própria redenção. É Natal de Jesus. Abramos as nossas portas para o aniversariante. Não importa a nossa condição de palácio rico interiormente, cheio de virtudes, de valores, ou de casebre, de choupana, de tugúrio, pela nossa pobreza geral, pelas poucas condições que tenhamos. Paulo queria saber do povo o que pensava da mitologia e apresentou-lhes Jesus, que as religiões converteram em mito, acostumadas aos mitos, o mito de Apolo, de Júpiter, o mito de Mercúrio, de Juno, de Diana, o mito de todos os deuses maiores, de todos os deuses menores de Roma, da Grécia, o mito do deus Odã, do deus Edim, os mitos germânicos, os mitos escandinavos, os mitos africanos dos orixás, dos oguns, das Janaínas, dos Oxóssis, dos Xangôs e dos Exus. Todos esses mitos que a humanidade foi construindo na tentativa de representar o espiritual, o lado espiritual que normalmente não vemos. Jesus Cristo foi convertido num mito. O levamos ainda crucificado, dependurado num pandantif. Mas não entendemos bem, como não entendemos os mitos. Daí, quando chega o Natal, lembramos-nos de Constantino, lembramos-nos de Maxêncio, um querendo conquistar o outro. E o símbolo que surge dos céus de Constantino, dizem-lhe coisas que ele entendeu às avessas. É bem provável que Jesus Cristo de fato lhe haja dito: in hoc signos vinces, com este sinal vencerás, como um dia ele nos disse a todos nós, falando aos discípulos: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, o sinal com o qual venceremos. Negue-se a si mesmo e siga-me. Certamente o Senhor estivesse dizendo ao imperador: assume os compromissos teus, toma dessa espada da luta íntima, vence teus inimigos internos,
o orgulho, a vaidade, a prepotência, a presunção, e segue-me. Deixa para lá, Maxêncio, dê meia volta no seu caminho de guerras, e conhecerás a paz. Era uma cruz luminosa, mas o imperador entendeu que seria destroçando o outro que estaria recebendo a ajuda de Jesus, como se Jesus o amasse e odiasse a Maxêncio. Até quando nós converteremos Jesus num novo mito, falando dele, erguendo estatuária evocativa dele, dependurando ao pescoço, mas nunca abrindo-lhe as portas do coração? Até quando? É Natal. Eis o Natal que volta novamente. E quando chega o Natal, abracemos os nossos familiares, nossos filhos, os filhos queridos, enternecidos, os filhos difíceis, drogaditos, perturbados. Com este sinal vencerás. Saber conduzir a própria cruz. Abracemos os filhos queridos. Deixemos que a emoção de Cristo nos penetre e pensemos conosco: o que seria de nós sem eles? Que mulher seria eu sem meus filhos? Que homem seria eu sem meus filhos? Difíceis ou fáceis, são os irmãos amados que Deus colocou aos meus cuidados, para que eu avalie a minha própria condição de reconduzi-los neste Natal. Que os esposos se deem as mãos de novo, que se entreolhem com ternura. Meu amor, vida minha, minha rainha, meu rei, que seria de mim sem ti? Que vida teria eu se não fosse por ti? Seria tão bom se os filhos abraçassem as suas mães. Minha rainha, minha princesa, minha namorada, obrigado por ter me deixado chegar. Se a gente abraçasse os nossos pais, se os filhos abraçassem a seus pais, mesmo aqueles pais que ficam duros diante do abraço, que não flexionam, que não amolecem, abracemo-los. Seguremos suas mãos calosas, ásperas. Aquele homem de poucas palavras, que poucas vezes conversou conosco, mas que nunca nos deixou faltar nada. Aquele soldado vigilante de nossa vida, digamos a ele o quanto ele é importante para nós. Olhemo-nos diante do espelho da própria consciência, saudáveis, lúcidos, bonitos ou feios. O corpo saudável, o coração que pulsa, a inteligência que funciona, a capacidade criativa. Eu posso ir, eu posso vir, eu posso me mover, eu posso falar às pessoas, eu posso ouvir as pessoas. Eu sou tão feliz carregando a minha cruz, com a qual vencerei. Eis chegado o Natal. Não mais o solstício de inverno, mas Jesus, que nasce em nós, devagarzinho, como a noite se converte em madrugada, que se converte em amanhecer. Pouco a pouco, a luz da cruz das lutas vai inundando a caligem da nossa escura noite. É Natal. Cantemos essa melodia. Deixemos-nos transformar em tílias floridas, anunciando o amor de Deus permanentemente. Sejam quais forem as nossas dores no mundo,
nossas dificuldades, nossas deficiências, nossas cruzes. Tomemo-las. Com este sinal, deveremos vencer. E quando abraçarmos os nossos, em torno da mesa de Natal, quando fizermos a nossa oração natalina, junto àqueles que creem como nós, e aqueles que não creem, mas que nos respeitam, digamos ao Senhor, na noite santificada de Natal, abrindo a choupana íntima de Baucis renovada, de Filemon renovado, digamos-lhe: louvado sejas, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Hoje, 2 milênios depois, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que há milênios fugimos à luz a qual nos elevas, hoje, Senhor, hoje que é Natal, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa lida, nossa vida, na fonte inexaurível do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível consolador, vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor Jesus, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara a nossa esperança, socorre a nossa pobreza e liberta a nossa alma ainda presa nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente de toda a verdade, hoje que é Natal, amanhã e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, com alegria e com inexcedível gratidão, na intimidade singela, nada obstante sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado.